Salve, rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que vocês se conservem assim, para que em breve estejamos juntos novamente, beleza? Então, eu, professor Maurício, dando continuidade ao nosso estudo das equações algébricas, né? Nós vamos continuar nesta videoaula resolvendo equações algébricas do terceiro grau, ou as equações algébricas de grau 3, né? Nós estudamos nas últimas aulas que a raiz de uma equação ou a raiz de um polinômio nada mais é do que o valor da variável x que faz com que o polinômio, ou no caso a equação, seja satisfeita, ou seja igual a zero, né? Então, quais os valores de x que eu posso substituir aí para fazer com que essa equação dê zero? Poderia ir testando mentalmente, né, os infinitos números que a gente poderia dentro do conjunto dos números reais, mas aí seria muito trabalhoso, né? Então, para isso que serve o conhecimento, né, para facilitar a resolução de problemas, né? Então, no caso aí, eu tenho um polinômio do terceiro grau. Como já foi falado nas aulas anteriores, um polinômio do primeiro grau ou uma raiz algébrica, um polinômio do primeiro grau ou uma equação algébrica do primeiro grau admite uma raiz real. Uma raiz, um número pertencente ao conjunto dos números reais. Uma equação do segundo grau ou um polinômio do segundo grau admite até duas raízes reais ou até duas raízes complexas. E por que eu disse até? Porque quando eu tenho uma equação do segundo grau e o discriminante for maior do que zero, a equação tem dois valores de x pertencente ao conjunto dos reais diferentes. Quando o discriminante for igual a zero, a equação terá duas raízes reais iguais, ou seja, o x1 será igual a x2. No caso, então, eu só tenho uma raiz, né? Ou, no caso, uma raiz dupla. E, no caso, quando eu tenho uma equação do segundo grau, ou um polinômio do segundo grau, que o discriminante é menor do que zero, ou seja, é negativo, eu não tenho raízes pertencentes ao conjunto dos reais. Porém, a equação admite raiz complexa, duas raízes dentro do conjunto dos números complexos, né? Então, as equações do terceiro grau admitem três raízes, tá? Essas raízes elas podem ser iguais, elas podem ser duas iguais e uma diferente, ou elas podem ser as três diferentes, todas reais. Ou elas podem admitir uma raiz real e duas raízes complexas. Lembrando que eu não posso ter uma raiz complexa e duas reais. Por quê? Porque as raízes complexas de um polinômio, elas sempre aparecem em duplas, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Então eu quero resolver a equação x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 7x menos 3. Se eu tenho uma equação do terceiro grau, então eu tenho três raízes, x1, x2 e x3. Elas podem ser iguais, podem ser diferentes, ou podem ter duas iguais e uma diferente, ok? Muito bem. Quando eu tenho raízes iguais, eu digo que eu tenho uma multiplicidade de raiz. Por exemplo, se eu tiver duas raízes iguais, por exemplo, 2, 2 e 5, então eu tenho que a raiz 2 é uma raiz dupla, ou uma raiz de multiplicidade 2. Se eu tiver, por exemplo, que as três raízes são 2, 2, 2 e 2, então eu tenho uma raiz de multiplicidade 3, ou uma raiz tripla, ok? Então, como que eu faço para determinar as raízes de um polinômio do terceiro grau, ou de uma equação algébrica do terceiro grau? Muito bem. A primeira coisa que eu faço é olhar o termo independente da equação, ou a constante, aquele número que não está acompanhado com a letra x, com a variável x, né? No caso aí, quem é? No caso aí é o 3, ou o menos 3, certo? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é determinar quais são os divisores inteiros do menos 3, ou divisores inteiros do 3. Quem são? Então, são mais ou menos 1, né? Ou mais ou menos 3, ok?
Então, quais os números que podem ser divisores inteiros do menos 3? Mais ou menos 1 ou mais ou menos 3, certo? Então, eu tenho, nessa equação, 3 raízes, eu tenho 4 possibilidades. Ou, na verdade, eu tenho mais possibilidades, né? Porque pode ser que as raízes sejam iguais, certo? Mas eu tenho 4 possibilidades de raízes. Mais 1 e menos 1, mais 3 e menos 3. Mais as possibilidades dessas raízes serem iguais, ok? Muito bem. Então, como que eu vou fazer para determinar as raízes dessa equação? Eu vou utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Então, eu vou abrir isso aqui, ó, mais ou menos 1. Então, eu tenho 1 e menos 1, mais ou menos 3. Eu tenho 3 e menos 3, certo? O que eu vou fazer? Eu vou primeiro testar para o 1. Então, eu vou utilizar o dispositivo prático de Briot-Ruffini para o x igual a 1. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o 1 aqui, certo? E agora, o que eu faço? Agora, eu coloco os coeficientes numéricos do x aqui. Quem é? É 1, menos 5 e 7. 1, menos 5 e 7. E aqui, eu vou colocar o termo independente, ou a constante, ok? E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou baixar o 1, eu vou descer ele aqui, ó. E a partir daí, eu vou multiplicar por esse 1 e somar com o próximo número. Então, 1 vezes 1 dá 1. Menos 5 dá menos 4. Vou continuar o procedimento. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 7 dá 3. 3 vezes 1, 3. Menos 3, 0. O que acontece quando o resto da divisão der 0? O que sobrou aqui é o resto da divisão. Eu vou chamar de R de x, certo? Lembrando, então, que eu tenho D de x dividido por Dzinho de x, que dá Q de x, e aqui dá R de x. O que é isso? O divisor dividido pelo dividendo resulta num quociente e sobra um resto. Então, quem é o dividendo, que é o D de x? É o divisor vezes o quociente, certo? Mais o resto da divisão, ok? Muito bem. Então, veja bem, se eu dividir um polinômio do terceiro grau por um polinômio do primeiro grau, por que eu sei que é do primeiro grau? Porque pelo dispositivo prático Briot-Ruffini, se eu coloquei o 1 aqui, é porque eu estou dividindo este polinômio por um polinômio do tipo x menos alfa. No caso, x menos 1. Por quê? Porque quando eu coloco o número aqui, ele vem com o sinal trocado. Se é menos 1, ele vem mais 1. Se é mais 1, ele vem menos 1. Ok? Muito bem. Então, eu estou dividindo um polinômio do terceiro grau por um polinômio do primeiro grau, que aqui o expoente é 1. Quando eu faço x elevado ao cubo dividido por x elevado a 1, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 1 dá 2. Eu obtenho um polinômio do segundo grau. Então, esse polinômio aqui que sobrou é do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, ok? Então, no caso, o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 3. Prontinho. Determinei o quociente da divisão desse polinômio por x menos 1. Então, como eu disse aqui, o dividendo dividido pelo divisor é o quociente mais o resto. No caso, deu resto zero. Então, significa que é uma divisão exata. Significa dizer que o 1 é raiz do polinômio. Ok? Então, este 1 aqui é uma das 3 raízes do polinômio. Beleza? Beleza. Então, x menos 1, quem é o x menos 1? É o divisor. Vezes o quociente, que é x ao quadrado, menos 4x mais 3. A multiplicação desses dois parênteses vai dar exatamente aquela equação do terceiro grau. Mais o resto, porque o resto deu zero, então não preciso colocar, certo? Agora, eu tenho algumas possibilidades para fazer isso aqui. Eu caí numa equação do segundo grau, né?
E na equação do segundo grau, eu posso resolver esta equação, como é uma equação do segundo grau completa, onde eu tenho os valores do A, do B e do C diferentes de zero, todos eles, eu posso resolver no mínimo por duas maneiras diferentes, ou utilizando a fórmula de Bhaskara, ou utilizando as relações de Girard, né? Que é a soma e o produto das raízes. Ou seja, vamos fazer pelas relações de Girard? Então vamos lá. O que diz as relações de Girard? Primeiramente, nesta equação do segundo grau, vamos determinar os valores do A, do B e do C. Quem é o A? É 1. Quem é o B? É menos 4. E quem é o C? É 3. Ok? Então o A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Beleza? Muito bem. Então, o que diz as relações de Girard? A primeira, que a soma das duas raízes, x1 mais x2, é a razão entre menos b e a. E o produto das raízes, x1 vezes x2, é a razão entre c e a. Muito bem. Então, menos b sobre a, menos o b, que vale menos 4, dividido pelo a, que vale 1. Então, menos vezes menos dá mais. 4 dividido por 1 dá 4. C sobre A. Quem é o C? É 3. Dividido pelo A, que é 1. 3 dividido por 1, 3. Pergunto, que dois números somados dão 4 e, ao mesmo tempo, esses dois números multiplicados dão 3. Vamos fazer os testes. 0 mais 4 dá 4. Só que 0 vezes 4 dá 0, não dá 3. Então não pode ser 0 e 4. 1 e 3. 1 mais 3, 4. 1 vezes 3, 3. Beleza, matei as duas raízes. 1 e 3. Aí, ó. Então, se eu já tinha descoberto uma raiz, eu descobri as outras duas. 1 e 3. Então, observe. O conjunto solução da minha equação do terceiro grau é 1, 1 e 3. Ou seja, eu tenho uma raiz que aparece duas vezes. Então, eu tenho uma raiz dupla. Ou eu digo que eu tenho uma raiz de multiplicidade 2. Beleza? Observe uma outra questão ainda. Se aqui a raiz é 1 e aqui eu fiz x menos 1, como que eu poderia fatorar essa expressão? Escrever tudo em fatores. Ó, a raiz era 1 e eu fiz x menos 1, por lógica. Se a outra raiz também é 1, então eu escrevo igual, x menos 1. Se a outra raiz é 3, então eu escrevo x menos 3, ok? Se eu igualar isso aqui a zero e aplicar a distributiva aqui, eu tenho exatamente aquela equação lá em cima, beleza? Então, ó, fatorando essa expressão aqui em termos desse tipo em polinômios do primeiro grau, eu tenho x menos 1 vezes x menos 1 vezes x menos 3. Observe que o x menos 1 vezes x menos 1 aparece duas vezes, porque eu tenho uma raiz dupla que vale 1. Para que o produto de três números seja igual a zero, os três tem que ser zero, ou pelo menos um dos três. Então, quando este aqui, o primeiro, for igual a zero, então eu tenho x menos 1 igual a zero. É uma equação do primeiro grau. Eu isolo o x, acho x igual a 1. Quando eu tenho a outra equação, x menos 1 igual a zero. Resolvo, também determino que o x vale 1. Olha lá, 1 e 1. Faço a mesma coisa com o x menos 3. X menos 3 igual a zero. Isolando o x, eu tenho que x é igual a 3. Tá lá. Tá bom? Então, eu cheguei nas três raízes. X igual a 1, x igual a 1 e x igual a 3. No caso, como eu tenho uma raiz dupla aqui, ou uma raiz de multiplicidade 2, eu nem preciso escrever assim, 1, 1 e 3, né? Eu posso escrever assim, ó, 1 e 3, tá? Beleza? É isso aí, pessoal. Este é o exercício, o primeiro exercício, agora nós vamos fazer outro, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer outro exercício aqui, ó. Vamos lá. Agora, a equação é 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4. Certo? Então, vamos lá. Eu posso fazer esta equação, resolver esta equação da mesma forma que eu resolvi a outra, né? Ou seja, resolver a equação significa encontrar as suas raízes.
Lembrando que se eu tenho uma equação do terceiro grau, eu tenho até 3 raízes, x1, x2 e x3. Até 3 não, 3 raízes, certo? Como eu disse no exercício anterior, podem ser as 3 raízes iguais, ou podem ser as 3 raízes diferentes, ou pode ser 2 iguais e uma diferente. Ou posso ter uma raiz real e 2 raízes complexas. Beleza? Muito bem. O que eu vou fazer? Vamos resolver esse exercício igual nós resolvemos no exercício anterior. O que eu faço primeiramente? Eu vou observar quem é o termo independente. Quem é o termo independente? Ou a constante? É 4. Então, quais são os divisores inteiros de 4? Vamos lá. É o 1 e o menos 1, é o 2 e o menos 2, é o 4 e o menos 4, certo? Então, esses 6 números, eles são divisores do 4. É lógico que eu vou começar testando pelo 1. Então, vamos fazer pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini. Vamos lá. Então, o que diz o dispositivo prático de Briot-Ruffini? Vamos jogar o 1 aqui para testar, ver se o 1 é raiz do polinômio. Muito bem. Eu vou colocar aqui os coeficientes numéricos do x. Então, é 2, menos 4 e menos 2. E aqui a constante, ou o termo independente, que é 4. O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar o 2. Vou descer ele aqui embaixo. Ó. Se eu vou descer embaixo. Não posso descer em cima. Né? Então, o que eu faço a partir daqui? Eu multiplico por esse e somo com o próximo. 2 vezes 1, 2. Menos 4, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4 dá 0. Beleza? Se deu 0 aqui, o que significa? Que isso aqui é o resto da divisão. Se isso aqui é o resto da divisão, é porque é uma divisão exata. Então, significa que o 1 é uma raiz dessa equação. Então, eu sei que eu tenho x menos 1. Porque se aqui é 1, ele veio com o sinal trocado. Então, é x menos 1. Certo? Muito bem. Então, eu dividi um polinômio do terceiro grau por um polinômio do primeiro grau. O polinômio que sobrou aqui é do segundo grau. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Certo? Bom, o que eu posso fazer? Eu preciso determinar as outras duas raízes. Equação do segundo grau. Eu tenho duas maneiras para fazer essa equação do segundo grau. Ou pela fórmula de Bhaskara, ou pela soma e produto. Mas o que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer nem pela soma e produto, nem pela fórmula de Bhaskara. Eu vou continuar testando. Vamos continuar testando? Então vamos lá. Vamos continuar testando. Eu fiz para o 1, vamos tentar para o menos 1? Então vamos colocar menos 1 aqui para ver se o menos 1 é raiz. Vamos lá? Então vamos lá. Então, quem é a equação que sobrou aqui? 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Aqui no meio eu vou colocar os coeficientes numéricos do x, que no caso é 2 e menos 2. E aqui eu vou colocar o termo independente, ou a constante, que é menos 4. Tá? Vou igualar a 0 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou descer o 2. Multiplico por esse e somo com esse. 2 vezes menos 1, menos 2. Com menos 2, menos 4. Menos 4 vezes menos 1, mais 4. 4 menos 4, deu 0. Opa, que beleza! Se o resto da divisão deu 0, significa dizer que este menos 1 também é raiz do polinômio. Então, se aqui está menos 1, então a outra raiz, o outro polinômio, é x mais 1, porque ele veio aqui com o sinal trocado. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Agora, então eu dividi um polinômio do segundo grau por um polinômio do primeiro grau. O polinômio que sobrou aqui é do primeiro grau, ou seja, ax mais b. Então eu tenho 2x menos 4, vou igualar a 0. Equação que sobrou, 2x menos 4. Isso aqui é uma equação do primeiro grau? Então tá lá, ó, 2x menos 4. Se você colocar essa expressão, se você multiplicar aplicando a propriedade distributiva aqui, você vai encontrar exatamente aquela expressão, aquela equação, ok? Bom, eu determinei duas raízes, 1 e menos 1. Agora eu preciso determinar a outra. Tá simples, por quê? Porque aqui é uma equação do primeiro grau. Então o que eu faço?
eu já igualei a zero. Então eu resolvo a equação do primeiro grau. Passo o menos 4 para cá somando, 2x igual a 4, o 2 que está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo. 4 dividido por 2, x é igual a 2, ok? Encontrei a outra raiz. Então, quais são as raízes da equação? As raízes dessa equação é o 1, o menos 1 e o 2. Tá lá, 3 raízes, e nesse caso eu não tenho nenhuma raiz que se repete. Nenhuma raiz dupla, nenhuma raiz tripla, ok? Todas as raízes são simples. Uma dica: é muito mais fácil eu resolver equações que estão assim na forma fatorada do que eu fazer todo esse processo, né? Olha só que legal. Como eu acabei de dizer, isso aqui, se eu multiplicar, fazer a distributiva, eu vou ter exatamente aquilo lá, não vou? Muito bem. Como que eu faria para chegar numa coisa assim, desse tipo? Ou como que eu faria para, no caso, determinar as raízes dessa equação de uma forma mais simples? Pela fatoração, né? Então, o que significa a fatoração? A fatoração é uma forma de eu simplificar uma expressão algébrica de forma que eu transformo essa equação numa expressão algébrica de uma forma mais simples, né? Então, observe, eu tenho aqui 8 tipos de fatoração. A primeira fatoração é o fator comum. Se você observar, o que é o fator comum? Um polinômio é uma soma ou subtração de monômios. O 2x ao cubo é um monômio, o menos 4x é outro monômio, o menos 2x é outro monômio e o 4 é outro monômio. Então a soma e a subtração de vários monômios é um polinômio, certo? Muito bem. Entre todos esses monômios, eu tenho algum fator comum? Que tem aqui, aqui, aqui e aqui ao mesmo tempo? Não tem. Então eu já posso eliminar o fator comum. Vamos pular o 2, porque é o 2. O trinômio quadrado perfeito. Trinômio, eu tenho 3 termos aqui? Não, eu tenho 4. Então, se eu tenho 4 termos, não pode ser um trinômio quadrado perfeito. Também não pode ser um trinômio na forma x ao quadrado mais bx mais c, para o a igual a 1, aqui, tá bom? Ou eu também não posso ter um trinômio na forma ax ao quadrado mais bx mais c, com o a diferente de 1. Por quê? Porque eu tenho 4 termos, não tenho 3, tá? E eu também não posso ter o cubo da soma, porque aqui eu não tenho nenhum valor elevado ao cubo, aqui, tá? Então, eu já tiro e também não tenho a diferença de quadrados, certo? E nem o cubo da diferença. Então, a única coisa que vai me sobrar pensar é colocando o fator comum em evidência, ou seja, fator comum por agrupamento. E o que vem a ser isso? Então, vamos escrever essa equação aqui, ó. A equação é 2x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 2x mais 4, ok? Igual a 0. Eu vou agrupar, então vou agrupar de 2 em 2. Vou agrupar da forma mais simples que você pode conhecer. Vamos lá. Então, vou agrupar esses dois e esses dois. 2x ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes x vezes x vezes x. E 4x ao quadrado é 4 vezes x. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Quem que eu tenho em comum aqui, que eu tenho em comum aqui? Ah, lembrando, ainda eu tenho 2 vezes x vezes x vezes x menos. Quem é o 4? É 2 vezes x. Certo? Então, muito bem. Quem que eu tenho em comum aqui e quem que eu tenho em comum aqui? Eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Tenho 2 vezes o x aqui e 2 vezes o x aqui. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o 2x ao quadrado em evidência. Muito bem. Observe, se eu dividir 2x ao cubo por 2x ao quadrado, ou seja, eu tirei um 2, tirei um x e tirei outro x. Quem sobrou? Sobrou um x. Se eu aplicar a distributiva aqui, ó, 2x ao quadrado vezes x vai dar o 2x ao cubo. Menos. Eu tirei o 2 e tirei o x ao quadrado, ou seja, x vezes x. Quem que sobrou? O 2. Se eu multiplicar 2x ao quadrado vezes menos 2, vai dar menos 4x ao quadrado. Vamos colocar esse sinal aqui, certo? O que vai acontecer aqui, ó?
Aí eu tenho 2x menos 2x mais 4, ok? Então eu tenho menos 2x mais 4. Quem que eu tenho em comum aqui? Que eu tenho em comum aqui? Ó, aqui é 2x e aqui é mais 2 vezes 2. Eu tenho 2 em comum, não tenho? Então eu posso escrever 2, só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, o sinal aqui é mais. Só que por causa desse sinal de menos aqui na frente, eu tenho que inverter. Então aqui vai ser menos, ok? Então vai ser, eu tirei o 2, ficou x menos 2. Qual que é o segredo da fatoração? É você fazer com que dois parênteses fiquem iguais. E agora, o que que eu faço? Bom, e agora o que que eu faço? 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 Vamos lá. Então eu tenho assim, ó. Eu tenho x menos 2 que multiplica. Quem está do lado de fora? O 2x ao quadrado menos o 2. Certo? Isso aqui é igual a zero. Porque isso aqui, na verdade, esse produto é igual a essa equação. Se eu aplicar a distributiva aqui, eu vou ter exatamente essa equação. Certo? O que que eu faço agora? Para o produto de dois números ser igual a zero, um é zero ou o outro é zero. Então, esse caso aqui, ó, x menos 2 igual a zero. Então, no caso, x igual a 2. Resolvendo a equação do primeiro grau. Ok? E a outra equação, 2x ao quadrado menos 2 igual a zero. É uma equação incompleta do segundo grau. Então, isolando x ao quadrado, 2x ao quadrado é igual a 2, certo? Olha lá, x ao quadrado é igual a 2 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 1. Ou seja, o x é mais ou menos a raiz quadrada de 1. E quem é a raiz quadrada de 1 é 1. Então, x é mais ou menos 1. O que que aconteceu? Eu encontrei as três raízes. X igual a 2, olha lá. E x igual a mais ou menos 1. Aqui, ó. As três raízes, ok? Então, duas formas diferentes para eu fazer. Ou eu fazendo por Briot-Ruffini, ou eu fazendo por fatoração. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, fiquem em paz e muito rock and roll. Yeah!